Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Segura na mão de Deus e vai. Amém. Queridos, eu sei que tem momentos que a gente não tem força, né? Tem momentos que a gente está bem desanimado, frustrado, a gente está sem energia. Parece que a gente gostaria de fugir, fazer que nem um avestruz, né? Faz um buraco, põe a cabeça e quer ficar longe de todo mundo, né? Ou seja, ir para a caverna, se esconder. Mas a gente sabe que isso não resolve. Nós precisamos enfrentar o problema. Amém? Os problemas estão aí para ser enfrentados. Os problemas estão aí para ser vencidos. Amém? Mas a gente sozinho não consegue. Alguns problemas nós conseguimos. Deus nos deu força, Deus nos deu recursos, capacitação, inteligência, amigos. Amém? Mas só que às vezes isso não é suficiente. Porque tem coisas que fogem do natural. Tem problemas que na verdade é até sobrenatural. Excede a nossa força. Por isso que sem Jesus não dá. Amém? Com Jesus às vezes é difícil. Com Jesus às vezes é complicado. Porque tem problemas que se arrastam há anos. Tem problemas que são persistentes. O problema, sabe o que é? É que nós mesmos alimentamos esses problemas. A gente acaba dando mais força. Isso é dama grande. É que nem um cachorro que não foi treinado. O cachorro é o melhor da vida do homem. Mas se ele não for treinado, se ele não for adestrado, ele pode até morder o próprio dono. Então nós temos alguns problemas de estimação que acabam nos mordendo, acabam nos ferindo. Eu quero hoje que você entenda uma coisa. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Amém? Repete comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Amém? O que a Bíblia diz que eu sou? Eu sou filho de Deus. Você entende isso? O que é ser filho de Deus? Você não entende a complexidade e a profundidade. Você é herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor. Amém? Se a gente entender a nossa identidade, repita comigo, identidade. Nós temos uma identidade em Cristo Jesus. E essa identidade significa que eu volto à minha origem. E a minha origem é Deus. É meu Pai Celestial. Então, se eu entendo a minha identidade, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou. Muitas perguntas já têm a resposta. Mas a Bíblia não diz só eu sou o que eu disse, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, mas eu também tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então, se eu entendo a minha identidade, eu sei quem eu sou. Se eu entendo que eu posso, ou seja, eu tenho capacitação, que Deus me deu recursos, e eu sei que eu tenho merecimento, então eu tenho poder para alcançar, ter a vitória, ter o sucesso. Sabe o que significa isso? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Isso é vida plena. Amém? É o que diz João 10:10. O diabo, o ladrão, veio para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus, vim para ter que você tenha vida e a vida com abundância, vida plena. Eu quero dizer para você, nesta noite, você que está nos assistindo também pelas redes sociais, o Senhor quer que você tenha a vida plena. Mas a vida plena é primeiramente você se conectar com Deus. Então hoje eu quero que você lembre disso. Não é que você vai esquecer dos seus problemas, não vai te dar amnésia.
Você vai lembrar. Não quer dizer que você vai menosprezar, reduzir os teus dilemas, as tuas adversidades, porque cada um sabe a dor que tem e as lutas que tem. Mas eu quero que você entenda, tenha clareza e trazer revelação. Revelação é trazer luz para dentro de si. Trazer luz que você tem Deus, que te ama. Amém? Você é amado. Você é amada por Deus. Quando você compreende que tem Deus que te ama, ou seja, você é filho e filha de Deus, você já começa a perceber que tem coisas que talvez o teu pensamento seja tão grande, mas agora comparado com o amor de Deus não é nada. Amém? Deus quer melhor para você. Deus tem planos. Deus tem sonhos. E os sonhos de Deus vão acontecer na tua vida. Mas primeiro você precisa se conectar com Deus. Primeiro você precisa entender que você precisa dele. Você precisa ter fome e sede de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Versículo 16 em diante. Eu vou lendo e nós vamos comentando. Olha os três primeiros versículos. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estavam violando o sábado, mas também estavam dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. Amém? Feche teus olhos. Senhor amado, a tua palavra é a verdade. Queremos hoje, Pai amado, ouvir a tua palavra. Abre, Senhor amado, nossos ouvidos espirituais. Se porventura há ainda alguma barreira, algum impedimento, que nesse momento caia por terra, pelo poder do nome de Jesus, que nós possamos ouvir a tua palavra e, ouvindo-a, ter coragem para colocá-la em prática, pelo poder do nome de Jesus. Senhor, que o homem desapareça e Cristo cresça. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Hoje eu quero falar sobre João capítulo 5, versículo 16 a 47. E aqui fala sobre a autoridade de Jesus. Amém? A palavra autoridade vem do latim, que é autoridades, que é autor de um ato. Eu vou repetir. Autoridade é autor de um ato. Então, quem é que tem autoridade? É aquele que pratica um ato. Quem tem autoridade? É aquele que tem um comportamento. Quem é que tem autoridade? É aquele que faz. Amém? Deu para entender? Então, como é que, por exemplo, eu vou dizer para vocês, leiam a Bíblia. Se eu, como pastor, não ler a Bíblia, não estudar a Bíblia, que autoridade eu estou tendo, dizendo para vocês, fazer uma coisa que eu não faço? Está entendendo? Como é que o pastor Nerão, por exemplo, vai dizer assim, ó, levante a mão e adora a Deus? Se porventura ele não levanta a mão e não adora a Deus, se ele não tem um comportamento coerente com o que ele está falando, coerente com o que ele está pregando. Estão entendendo? Por isso que a nossa oração é: Senhor, eu quero pregar o que eu vivo e viver o que eu prego. Então, por que muitas vezes nós não temos autoridade? Porque nós não temos comportamentos coerentes com aquilo que nós pensamos, sentimos, cremos e fazemos. Então, o nosso comportamento fica viciado, a nossa atitude fica contaminada, porque a gente fala uma coisa, mas não vive
Está entendendo? Você vai seguir alguém que diz, você precisa amar sua esposa. Mas aí você pega e descobre que essa pessoa trai. Que confiança essa pessoa vai ter? Que autoridade ela vai ter? Estão entendendo? Você teria confiança, autoridade em alguém que diz para você que você tem que economizar dinheiro, que você tem que gastar menos, ter novas fontes de renda e fazer recursos, ser sábio, ser bom mordomo financeiro, se você vê que essa pessoa é tudo ilusão? A casa que ela tem não é quitada, é financiada. O carro que ela tem está financiado. Ou seja, não tem nada, na verdade, é tudo máscara, é tudo ilusão. Então, a pessoa, para ter autoridade, ela já precisa ter conquistado algo que para você tem valor. Entendeu? Só que nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando da autoridade agora maior, que é a autoridade espiritual. Eu quero que você compreenda que Jesus tem toda a autoridade. Jesus tem todo o poder. Amém? Amém? Mas ao mesmo tempo ele diz que ele também nos deu autoridade. Ele também nos deu poder. Agora, como é que nós vamos demonstrar autoridade? Como é que nós vamos demonstrar poder? Só falando? Só pregando? Sim ou não? Não! É claro que nós vamos falar, mas principalmente nós precisamos agir. Aquele ditado diz: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Ou seja, há poder nas atitudes, há poder nos exemplos. Vamos novamente para o exemplo para vocês entenderem. Vamos pegar marido e mulher. E geralmente em casa a gente se veste, em casa a gente é mais natural. Tem coisas que a gente faz em casa, mas não faz na rua. Tem coisas que a gente fala em casa, mas não fala na rua. Estão entendendo? É assim ou não é? Agora olha para a contradição. Primeiro, eu tenho que amar a Deus. Amém? Depois eu amo quem? A mim mesmo. Depois a minha esposa. Depois os meus filhos. Depois o resto. Entende? Então primeiro é Deus, depois sou eu, depois minha esposa, depois minhas filhas. Esse é o posicionamento correto. Por quê? Mateus capítulo 22. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim. Porque ninguém pode amar o próximo se não se ama primeiro. Então primeiro eu tenho que amar a mim, depois o meu próximo. Quem é mais próximo? Quem está casado comigo, no caso minha esposa, depois minhas filhas. Então se eu não me encho de Deus, eu não consigo amar verdadeiramente a mim mesmo, eu não consigo amar os meus próximos, as pessoas que estão próximas de mim. Agora vamos falar da família, só para vocês entenderem, porque depois eu entrar aqui na palavra. Eu preciso amar a mim mesmo, tá? Será que eu me amo se eu não cuido da minha alimentação? Será que eu não me amo se eu me entupo comendo de tudo? Será que eu amo a prova de amor eu dormir muito tarde, levantar muito cedo? Será que é uma prova de amor comigo mesmo eu não cuidar de mim mesmo? Não ir ao médico? Não fazer exames? Não cuidar da minha saúde? Não cuidar da minha alimentação? Será que agora é amar realmente a minha esposa, ou esposo, no caso aí para você, quando você grita, quando você não ouve com atenção, quando você não consegue ter uma discussão no relacionamento, quando você finge ouvir namoro, não dá atenção devida? Então, queridos, o que eu quero dizer hoje é que, infelizmente, a gente fala muito e faz pouco. Infelizmente, a gente mente para a gente mesmo e engana a si próprio.
Eu quero dizer para você ter autoridade. Você precisa viver. Você precisa ter atitude. Você precisa ter comportamento coerente com o que você está pregando. Por quê? Porque senão você vai ser incoerente. E a maior causa de pessoas que se desviam por causa da incoerência entre o que é pregado e o que é vivido. Eu quero que você seja intencional a partir de hoje. Amém? Quando você estiver na sua casa, lembra, você tem alguém ao teu lado que merece o teu amor, merece o teu cuidado, merece a tua atenção. Precisa que você exatamente e efetivamente seja presente. Estar presente significa ouvir com atenção essa pessoa. Estar presente significa olhar para os olhos e ver as emoções. Estar presente significa observar se realmente a pessoa está feliz, ou triste, ou aborrecido, ou bravo, ou por que está assim. Porque o comportamento expressa as nossas emoções. Mas se você não tiver sensibilidade para perceber as emoções, você não vai entender o comportamento. Você vai ficar irado, irritado. Achar que o comportamento é por tua causa, ou seja, você vai pessoalizar, em vez de olhar a pessoa como um indivíduo, entender que ela precisa também de ajuda, de apoio. Você está entendendo? Pastor, por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque eles não falam sobre autoridade. Eu quero que você tenha autoridade na tua casa, na tua vida, em qualquer lugar que você não esteja. E no momento que você não tem um comportamento coerente com o que tu prega, coerente com o que tu crê, você está sendo pedra de tropeço para muitas pessoas. Em vez de ser ponte para Jesus, você se torna um muro que atrapalha, que impede pessoas chegarem até Jesus. Amém? Eu quero que você primeiro, você tenha a mesma autoridade que o Senhor nos deu, que o Senhor nos confiou. E essa autoridade vai fazer com que você seja uma pessoa melhor, uma pessoa mais confiável, uma pessoa mais madura, uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa coerente com o que prega, o que vive e vive o que prega. Uma pessoa que as pessoas vão gostar e vão querer, vão desejar estar perto de você. Amém? Então, primeiro, vamos lembrar, Jesus, aqui no capítulo 5, ele cura um aleijado, um tanque de Betesda. Era um sábado. E Jesus manda ele pegar a cama, e nós sabemos que a cama não é a nossa cama, seria apenas uma esteira, que podia ser enrolado facilmente e levado tranquilamente. Só que o que acontecia? Os judeus, eles proibiam, por causa da tradição, de fazer alguns tipos de trabalho, alguns tipos de envolvimento, e aquilo era proibido. Mas Jesus disse que ele era maior que o sábado, e o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ou seja, havia uma inversão de prioridade, de valores. Eles estavam colocando um valor muito grande no sábado e não mais no homem. Por isso que Jesus veio e ajustou a lei, trouxe novamente o caminho da lei e tirou as tradições humanas e trouxe exatamente o princípio. E agora eles estavam perseguindo Jesus. Alguns judeus entendiam que Deus tinha feito o mundo em 6 dias e no 7º dia tinha descansado. Então, por parte de alguns judeus, Deus tinha deixado o mundo ao seu próprio governo. Não estava mais no governo de Deus. Ou seja, Deus estava descansando. Deus era um Deus distante, que não tinha o domínio, o governo de todas as coisas. Outros já pensavam ao contrário. Não, Deus permanece no domínio, Deus permanece no governo. Ou seja, Deus está trabalhando. Então, alguns judeus pensavam que Deus não está mais trabalhando. Para outros, Deus está trabalhando.
E aqui Jesus diz: Deus continua trabalhando. Ele não perdeu o governo, não perdeu o domínio. Amém? Só que Jesus vai mais longe e diz: e eu também estou trabalhando. Ou seja, eu sou Deus. Em outras palavras. Então imagina só, Jesus foi totalmente disruptivo. Jesus foi totalmente diferente do que eles imaginavam. Por quê? Porque eles queriam um libertador político. Mas Jesus veio para libertar a nossa alma. Amém? Imagina, eles estavam já há muito tempo, muitos séculos, presos à dominação dos babilônios, dos greco-persas, dos gregos. Naquele momento estavam sob a dominação dos romanos. Então eles estavam já há séculos sob dominação. Agora Jesus veio para aqui, para nos libertar. Libertar de quê? Da opressão do diabo, do reino das trevas, do sistema desse mundo. Libertar de quê? Do nosso próprio pecado. Libertar de quê ou de quem? De nós mesmos. Eu sei que o diabo tem poder, eu sei que o mundo é cruel, eu sei que o pecado vicia, mas do meu ponto de vista, o nosso maior inimigo sou eu. A minha própria natureza pecaminosa. A minha carne tem desejo, tem fome, tem vontade. E a carne, ela quer ser alimentada. A carne, ela quer ser independente. A carne é rebelde. A carne se ira com facilidade. A carne mente. A carne não é fácil. Então, a gente, nós não somos fofinhos, não. Nós somos uma pestinha. Nós somos difíceis. Nós somos complicados. Nós somos cruéis. Nós somos maus. Nós somos melhores porque habita em nós o Espírito de Deus. Nós somos melhores porque deixamos o Espírito Santo nos governar. Mas se afasta um pouquinho de Deus. Deixe de vir nos cultos. Deixe de ter intimidade com Deus. Deixe de ler e meditar a palavra. Você vai voltar ao teu antigo eu. E aí você vai começar a fazer coisas piores do que você fazia antes. Você vai se afastar mais de Deus. Você está entendendo? Então nós precisamos do Senhor. Precisamos dele porque Ele nos libertou de nós mesmos. Ele nos libertou da nossa tendência, do nosso caminho mal. Ele nos libertou da vingança, do ódio, da ira, da revolta, da rebeldia. Então nós precisamos dele para permanecermos livres. Como diz a palavra de Deus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Do versículo 19 em diante, aqui nós começamos a ver sobre a natureza de Jesus. Jesus me deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que Deus vai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pergunto para vocês: você tem feito tudo aquilo que o Pai fez? Faz. Você faz tudo aquilo que Jesus já fez? Hoje em dia está na moda modelar. Modelar é copiar, é imitar, é procurar ter a mesma forma de falar, pensar, agir, sentir, se posicionar que nem uma pessoa de sucesso. Quando pega alguém de sucesso, procura modelar. É copiar, imitar. Só que a Bíblia diz que a gente tem que imitar quem? Jesus.
Amém? Só uma pessoa que diz assim, pode imitar a mim, que eu imito a Cristo, foi Paulo. Agora Paulo não tem mais ninguém. Então vamos imitar diante de Jesus. Você sabe como Jesus se comportava? Você sabe como ele pensava? Você sabe como ele agia e reagia? Você sabe qual era a metodologia de Jesus? Você sabe qual era a fonte? Quanto tempo ele orava? Quanto tempo ele meditava? Quanto tempo ele se relacionava com Deus? Há uma história bem interessante. Eu já contei, mas eu gosto de contar porque faz ponte do que nós estamos ensinando. Havia 2 lenhadores e estavam no concurso. E desse concurso era dado um tempo X de horas. Eles iam depois medir a quantidade de toras cortadas. E os dois tinham a mesma quantidade de árvore para cortar. E os dois com martelo. E tinha um lenhador antigo, experiente, como diz no popular, macaco velho. E tinha um lenhador novo, forte, ousado, corajoso, metido a besta. Acharam bom. E o lenhador novo foi competir com o velho. Interessante que o velho passou bom tempo das horas afiando o machado. E afiou o machado. E afiava o machado. Então ele sempre cortava com a machado afiado. Enquanto que o novo afiou uma vez só. E bora cortar. No final da competição, quem é que venceu? Lenhador velho. Aí tem uma máxima do presidente da República Americana que diz: é melhor ficar mais tempo afiando o machado do que agindo. O que é afiar o machado para nós cristãos, crentes? É orar mais, meditar na palavra mais, é estar conectado com Deus mais, é pedir para Deus um sinal, é parar, ficar em silêncio e em vez de pedir, dizer: Deus, eu estou aqui, quer falar comigo? Fala comigo. Ou seja, eu vou orar em silêncio, eu vou esperar que Deus fale. O que acontece na prática? Na prática nós somos muito egoístas, né? A gente tem um ego muito grande, é só eu, é os meus problemas, os meus dilemas, os meus fantasmas, os meus gigantes, é tudo eu. Então quando você for orar, agradeça a Deus. Quando você for orar, louve e adore o Senhor. Quando você for orar, peça algo que esteja realmente alinhado à palavra de Deus, à vontade de Deus. Mas também pare um pouquinho, fique em silêncio e diga: Deus, eu quero te ouvir. Você quer falar agora? Amém. Mas se não quiser falar agora, fala durante o dia, fala durante a noite, mas fala comigo. Se tem alguma coisa ainda atrapalhando o meu ouvido, tira, elimina, quebra, para que eu possa te ouvir. Ou seja, nós precisamos também aprender a orar em silêncio. E orar em silêncio não significa não falar nada, significa estar atento, perceptível, sensível ao que Deus vai falar. Eu já contei essa história, mas vou contar de novo, porque a gente aprende na repetição. Eu estava junto com os meus amigos, nós éramos jovens, estava numa piscina, e lá naquela piscina caiu um gafanhoto. E esse gafanhoto ia morrer. Aí um dos meus amigos mais novo pegou com toda a delicadeza do gafanhoto, retirou com todo carinho e botou na grama novamente. E naquele momento, alguns colegas lá, e até eu pensei em pegar no pé dele, meter, zoar com ele. Mas naquele momento, Deus falou muito forte comigo e falou com outros também. E Deus falou assim: não zoa, não fala nada, não diz nada. Eu fiquei em silêncio.
Eu olhei para os outros que também eu vi que alguma coisa espiritual estava acontecendo. Porque eles também sentiram algo de Deus. E depois nós compartilhamos o que Deus falou conosco. O carinho, o cuidado, o zelo daquele rapaz, daquele guri, pegando o gafanhoto e retirando para não morrer, salvando. É assim que Deus faz conosco. Deus está sempre atento, sempre nos cuidando. Às vezes nós é que não vemos, mas por nós não ver, não significa que Deus não está no controle de todas as coisas. Amém? Então, se a gente entende que Deus está no controle, por que ficar ansioso? Por que ficar preocupado? E a palavra preocupação, ela diz tudo. É preocupar-se com algo que pode ou não acontecer. Geralmente, as nossas preocupações, 92% nunca vão acontecer. Ou seja, a gente gasta tempo, a gente gasta energia, a gente gasta atenção, a gente se desgasta à toa. O que eu posso fazer em vez de me preocupar? Aí eu posso fazer um plano, eu posso ser prudente, eu posso me cercar com ações possíveis caso aconteça alguma coisa. Ou seja, eu vou estar preparado, eu vou ser prudente, eu tenho plano de ação, eu tenho para onde me socorrer, eu sei o que eu tenho que fazer. Isso me traz segurança, previsibilidade. Entende? Ah, mas quando tudo falhar, isso é medo. Preocupação é medo. Ansiedade é medo. O que o Bíblia diz em relação ao medo? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus lança fora todo medo. Se você está conectado com Deus, se você está atento, ligado com Deus, o medo tem que ir embora. Não é que ele pode ir embora. O medo é obrigado a ir embora. Amém? O medo é obrigado a ir embora. Está entendendo? Versículo 20. Pois o Pai ama o Filho, Ele mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, Ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. O que nós encontramos aqui? Sobre a natureza de Jesus. Nós encontramos uma comissão. Jesus foi comissionado primeiro para dar vida. Amém? O que é vida? Você parou para pensar o que é vida? Nós temos um início, quando o espermatozoide do pai se junta com o óvulo da mãe. A partir daí começa a vida. E a nossa vida é feita com ciclos. A nossa vida é feita de fases. Mas a origem da nossa vida veio de Deus. Você faz parte do sonho de Deus, da mente de Deus. Você não é a obra do acaso. Você não é estatística. Você não é só um número. Aí está a questão, queridos, quando eu entendo que eu faço parte de um propósito maior, eu faço parte de um plano maior, eu começo a me alegrar. E a minha vida começa a ter sentido quando eu encontro o meu lugar, quando eu encontro o meu propósito. Pastor, como é que eu sei o meu propósito? É aquilo que tu faz até de noite, de dia, de madrugada,
em qualquer hora. Você não se cansa, você se alegra, você tem vontade de fazer. Você não olha o horário, você não vê o relógio. Isso é propósito. O propósito traz alegria, o propósito traz paixão. Não posso falar o que estou pensando aqui, mas o propósito é isso, uma energia muito grande. Você falaria por muito tempo e muitas horas, quando você está dentro do seu propósito. O propósito, ele se clarifica no meio do caminho. Você começa a entender, fichas começam a cair, e você se sente vivo. Então a vida está ligada ao origem que é Deus. E a vida está ligada também ao propósito. Amém? Então, se você quer entender o propósito está ligado à vida. Vida é energia. Vida é vontade de viver. É alegria. É paz. É equilíbrio. Se clarifica no meio do caminho. Você começa a cair fichas, sinais vão vindo e vão te mostrando a direção. Amém? Jesus veio trazer vida. Ou seja, o mesmo poder que tem o Pai de ressuscitar mortos, Jesus também tem para ressuscitar mortos. Mas não somente mortos fisicamente, mortos espiritualmente. Amém? E sabe o que acontece hoje? Tem muita gente morrendo? Fisicamente? Tem. Mas nós temos muitos mortos vivos, zumbis. Verdadeiros zumbis, porque organicamente estão vivos. Eles comem, bebem, dormem, fazem muita coisa. Mas espiritualmente estão mortos. Pessoas que na verdade queriam morrer. Pessoas que verdadeiramente não têm mais prazer em viver. Pessoas que não querem fazer mais nada. Se pudessem, ficavam dormindo o dia inteiro. Fuga. Eu quero dizer para você hoje, para você que está nos assistindo, talvez seja você, essa pessoa que está fugindo e não sente prazer nenhum na vida. Jesus pode e Ele vai te alcançar. Basta apenas você abrir o teu coração e entender que você precisa dele. Peça socorro para Ele, Ele vai te ouvir. Então Jesus veio trazer vida, mas não é qualquer tipo de vida, uma vida como a abundância. Pastor, mas isso é Jesus? Não! Isso é para mim, para você também. Nós somos cristãos. O que significa cristão? Pequenos cristos, parecidos com Cristo. E o cristão, ele tem que ter e tem que agir também como doador de vida. Como é que eu faço, pastor, para ser um doador de vida? Trazendo palavras de esperança, de fé, de amor, trazendo cuidado, ouvindo com atenção, não julgando as pessoas, não criticando as pessoas, pelo contrário, dizendo eu vou orar por ti, dizendo vamos orar a Deus, dizendo eu estou contigo, Jesus pode, vamos orar juntos, vamos caminhar juntos. Está entendendo? Ou seja, o nosso corpo tem que
comunicar essa mensagem de importância da outra pessoa. O nosso corpo, o nosso olhar tem que mostrar afeto, atenção, amor, cuidado. Porque as pessoas sabem quando nós estamos ou não tendo interesse ou sendo interesseiro. Quando nós realmente amamos ou fingimos que amamos. Porque o nosso corpo fala. Por isso eu digo, seja intencional. Mas pastor, hoje não tem ninguém para mim. Então se enche de Deus. Primeiramente para ti mesmo. Seja egoísta no primeiro momento. Mas depois que você se encher para ti, é impossível você não dar para os outros. Por quê? Porque você começa a provocar uma mudança, uma transformação dentro de você. E depois que começa essa transformação, você começa a ser enchido pelo poder do Espírito Santo, até transbordar. Então primeiro vem uma mudança, depois vem uma transformação, depois vem um transbordo. Amém? A tua mente muda, Romanos 12:2. Depois começam os teus pensamentos e emoções mudarem. E depois o comportamento muda. Por quê? O nosso comportamento é apenas um reflexo das nossas emoções. O nosso comportamento é um reflexo da nossa mente. Ou nós temos a mente de Cristo. Ou não. Não vou pegar pesado o que eu ia falar. A minha oração hoje é que você tenha a mente de Cristo. A minha oração hoje é que você queira mudar. Tem muitas pessoas hoje que sabem que poder estar muito mais longe. Tem pessoas aqui hoje, pessoas me ouvindo aqui, que sabem que tem potencial para ir muito mais longe, mas elas batem no teto, no ouvido e não vão. Sabe que tem habilidade, sabe que tem inteligência, sabe que tem condições, recursos para ir mais longe, mas não vão porque tem bloqueios. E elas não sabem o que fazer e como fazer, e quem vai poder ajudá-las. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Se você crer, se você confiar de todo o teu coração, Deus vai te curar. Deus vai te libertar. Deus vai fazer o impossível dentro de você. Deus vai mudar a tua mente, para que você tenha a mente de Cristo. E quando você tiver a mente de Cristo, ou seja, pensamentos, emoções, sentimentos, crenças, princípios, valores eternos dentro de você, o teu comportamento, as tuas atitudes, o teu testemunho vai ser coerente com o que você crê. Amém? Porque a vida tem que ser coerente com a nossa fé. O testemunho tem que ser coerente com aquilo que nós acreditamos. E a incoerência entre o que nós cremos e o que praticamos é o que traz barreiras para que muitas pessoas não queiram o Evangelho, não queiram vir na igreja, por causa da hipocrisia. Nós precisamos ser uma igreja diferente. Nós precisamos ser diferentes, queridos. Não é roupa, não é terno, não é paletó, não é gravata. É uma alma, é um espírito conectado com Deus, é ser um com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É ter a palavra, os mandamentos como
algo tão valioso, que você não quer desagradar a Deus. Não quer entristecer o Senhor, porque você ama a Deus, a sua palavra, a sua lei. E sabe que a lei, ela não é para me prejudicar, ela é para me salvaguardar na segurança. Porque Deus não quer que a gente se arrebente, a gente não quer que a gente peque, porque o pecado faz separação, é inimizade com Deus. O pecado me distancia de Deus. O pecado me distancia de mim mesmo. Eu perco a minha identidade quando eu peco. Eu fico longe do que Deus me fez para eu ser. Eu me transformo apenas numa criatura e deixo naquele momento de ser filho, filha de Deus. Eu perco essa identidade com o Pai. Amém? Versículo 22. Além disso, o Pai ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o deu. Dentro da natureza de Jesus, aqui nós temos que Ele é o doador da vida, mas Ele também foi colocado agora como justo juiz. Os judeus tinham que só Deus era juiz. Jesus está dizendo, eu agora sou juiz. Amém? Ele ainda não é o juiz ainda nesse momento, porque Ele é o nosso paracletos, grego, advogado. Paracleto é aquele que está ao lado para defender a causa. Então, advogado. Então, nós temos dois paracletos. Um na terra é o Espírito Santo, e um no céu que é Jesus. E além de advogado, Jesus também é nosso intercessor e também é nosso mediador entre Deus e o homem. Mas quando tudo terminar, quando houver um grande julgamento e todos vão se apresentar diante do trono branco, Jesus vai ser o justo juiz, que vai trazer a justiça, trazer a equidade. Amém? Então Jesus é o doador da vida e Jesus é o justo juiz. Pastor, o que isso me ensina? O que eu tenho que fazer? Justiça. O que é a justiça? É dar a cada um o que ele é devido. Um dos nomes de Deus é Jeová Tzidkenu. Jeová Tzidkenu significa o Senhor, a minha justiça. Pastor, como é que eu posso ser justo? Aplicando os mandamentos, obedecendo. Ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom filho, ser um bom patrão. Ou seja um praticante da palavra. Vou resumir. Se você praticar a palavra, você vai ser justo. Pastor, como é que eu vou ser justo? Amando. Quem ama não mata. Quem ama não mente. Estão entendendo? O amor resume toda a lei e os profetas. Quem está cheio de Deus obedece naturalmente toda a palavra. Ele é guiado pelo Espírito. E aí ele é justo. Por isso que volta novamente para Deus. Não tem outra forma. A forma é me encher de Deus. Ser um ministro de Deus. Eu fico uma pessoa bem melhor. Me enchendo de Deus. Deus fala comigo e Deus fala através de mim. Eu sou boca de Deus. Então você vai falar coisas que estão na Escritura. Porque você medita na palavra, medita de noite. Você vai falar porque a Bíblia diz que a boca fala porque o coração está cheio.
Mas também Deus pode trazer revelações que vêm do alto. Deus pode trazer uma palavra que nós chamamos de palavra rema, uma palavra que dá direção, uma palavra que aponta o sentido que Deus quer para a vida. Algo específico, algo que estava oculto, algo que você não conseguia ver. Sabe quando você está dirigindo, você olha para o retrovisor e daqui um pouquinho passa o carro, ou passa na moto. Por quê? Porque aquilo estava no ponto cego. Aquilo sempre existiu, só que você não estava vendo. A revelação de Deus mostra. Ele arruma o espelho para você ver todo e tudo que está atrás de você. Amém? Vamos ficar por aqui agora. Quero que vocês fiquem em pé nesse momento, queridos. Nós vamos continuar na sexta-feira que vem. Tá? Estou procurando falar com calma, mas para que você possa entender. Essa palavra de hoje, que nós vamos continuar, é sobre autoridade. Agora eu quero que você preste atenção. Como nós conseguimos autoridade? Tá? A autoridade é uma soma de intimidade e santidade. Amém? A autoridade é a intimidade mais santidade, que provoca a autoridade. Então, a autoridade é a soma da intimidade com a santidade. Eu costumo dizer que é ISA. Tá? ISA. Intimidade mais santidade dá autoridade. Então, ISA. Intimidade mais santidade é igual a autoridade. Então, você precisa primeiro buscar a intimidade com Deus. Amém? Buscando a intimidade com Deus, você vai ter uma intimidade consigo próprio. Você vai começar a entender muitas coisas que você não entendia. Você vai começar a perguntar para si próprio, conversar com si próprio. Vai começar a ver emoções, sentimentos, crenças, perguntas que estão dentro de você. De repente você nunca parou para falar contigo mesmo. Aí vai ser gerado a autoridade. E quando você tem autoridade, você começa a entrar numa vida que é a vida plena, abundante. Amém? Você começa a ter alegria. Você começa a entender o propósito para o qual você está nessa terra. Você começa a ter clareza de onde você veio, o que você tem que fazer nessa terra e para onde você vai voltar. Ou seja, as maiores perguntas do ser humano há milhares de anos começam a ser respondidas. E quando você acorda todos os dias, a tua vida tem sentido. Amém? Você tem um propósito de vida. Você vai entender realmente que não está aqui em vão. Amém? Então você precisa buscar mais a Deus. Na sexta-feira passada eu falei, comece a estudar a Bíblia. Comece a buscar mais a Deus. E agora, além de buscar a Deus, estou te desafiando a ter intimidade com Deus. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.